Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos nessa noite a abrirem as vossas Bíblias no tema da campanha. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Glórias a Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre dos bichinhos de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia, louvado seja Deus. Todos acharam? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja Deus. Pode tomar um assento em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, muitos conhecem, muitos já sabem a respeito dessa mensagem tão conhecida do livro de Apocalipse, do seu capítulo 3, versículo 20. É bem verdade que quando nós falamos de Apocalipse do seu capítulo 3, o versículo 20, dentro do capítulo 3 de Apocalipse, nós podemos ver e compreender que nos dias de hoje, uma das mensagens mais mencionadas, mais pregada no meio cristão, é de Apocalipse capítulo 3, o versículo 7, que fala da igreja de Filadélfia. Porque muitos de nós queremos que as igrejas de hoje, os ministérios, fossem como a igreja de Filadélfia. Então, muitas das vezes, nós vemos muitas e muitas pregações falando da igreja de Filadélfia e poucas falando da igreja de Laodiceia. O interessante é que o anjo, louvado seja Deus, e deixa uma carta, uma revelação a João na ilha de Patmos. Nós bem sabemos e entendemos que esse anjo é Jesus Cristo, e não apenas um anjo. Jesus Cristo entrega então revelação a João na ilha de Patmos, dizendo ao João assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quando ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, nós entendemos e compreendemos que a carta não está sendo direcionada a toda a igreja de Laodiceia, não. A carta é a revelação que João está tendo, e que o anjo ordena a João que escreve essas revelações, porque são fiéis e verdadeiras,
Esta carta é endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia. Nós aprendemos e sabemos que o anjo da igreja é aquele da qual o Senhor escolhe para conduzir o rebanho e as ovelhas, da qual ao caminho do Senhor, da qual o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma obra na vida. Então nós entendemos que a carta da revelação que João teve de Jesus Cristo é endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia. O que você está querendo dizer? Que a carta dos dias de hoje, ela é endereçada ao líder, ao pastor daquela igreja. Louvado seja Deus, dizendo assim: Jesus, eu sei as tuas obras. Louvado seja Deus. Quando Jesus dá essa revelação a João e manda entregar o anjo da igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo ao anjo da igreja: ó, eu sei as tuas obras. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder e descer ao mais profundo mar, porque se lá você for, eu estou também. Se você descer na mais profundo da terra, lá eu estou também. Então não adianta se esconder. A palavra, a revelação do anjo diz assim: eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo. Aleluia. Começa desta maneira a revelação de Jesus entregada a João para a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras. E diz mais: que nem és frio e nem és quente. És morno, sendo morto, vomitar-te-ei. Olha só que interessante. Olha só o que Jesus está dizendo ao líder: ei, não és quente nem és morno. Endereçado ao líder, para o líder passar para a igreja de como estava o comportamento daquela igreja, que não era nem fria e nem quente, eras morna. Uma igreja morna. Só que nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhuma repreensão do Senhor por idolatria, por falsos mestres. Ela não recebe nenhuma de advertência de prostituição, de adultério, não. A advertência que a igreja de Laodiceia recebe da parte do Senhor é que a igreja deixou de ser fervorosa. A igreja deixou de ser uma igreja em que ela estava quente na presença do Senhor. Ela deixou de ser uma igreja fervorosa para se tornar uma igreja morna. Uma igreja que hoje está fria, amanhã está quente. Não, é uma igreja que está morna. Uma igreja que está sendo afligida. Está vindo tanto do quente como do frio e não recebe nada e continua ali no meio. Não toma posição. O que nós aprendemos com isso? Que era uma igreja que não tinha uma atitude, uma posição, dizendo: eu sou isso, eu sou quente ou eu sou frio. Não, a igreja não tinha tomado nenhuma decisão. A igreja era morna. Uma igreja, vamos dizer assim, tanto faz, tanto fez. Se tem avivamento, teve. Se não tem, não teve. Se glorificar, glorifica. Se não glorifica, amém. Uma igreja morna que já não se importava mais com o avivamento do Senhor dentro da igreja. Uma igreja que já não se importava mais em ser fervorosa na presença do Senhor. Mas eu vou falar para você: ser fervoroso na presença do Senhor não é você gritar, não é você pular, sapatear. Ser fervoroso na presença do Senhor é ter vontade de buscar mais da presença do Senhor Jesus, é ter vontade de descer mais, é ter vontade de orar mais, é ter vontade de fazer mais, estar mais na presença de Deus.
Uma igreja fervorosa, o que é ser fervoroso na presença do Senhor? É quando você dobrar os seus joelhos, você se arrepiar todinho e não querer mais levantar. Os seus joelhos já estão adormecidos, as pernas estão querendo doer, mas você está fervoroso na presença do Senhor, e isso está te dando vigor, está te dando energia, e você continua. Quando você for ver, você já orou 1, 2 horas sem parar. Agora, se você estiver morno, dobra os joelhos 5 minutinhos, tá bom. Tá bom assim. Orou hoje, orei uma vez, tá bom. Se eu orar bem, se eu não orar, amém. Uma igreja indecisa, que não era nem quente nem fria. Aí Jesus diz a João, escreve. Tomaras que seja frio ou quente. Disse a igreja, toma uma posição, porque da maneira que está não dá. Toma uma posição, toma uma atitude, porque dessa maneira que está não dá. O interessante, sabe qual que é o interessante? É que se o Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração aqui com essa campanha, é porque Ele queria falar conosco. É porque nós estamos dessa maneira. E serve para mim essa palavra. Comigo é que mais dói. Mas nós temos que fazer o que o Senhor mandou, para que amanhã ou depois nós não venhamos pagar o preço, porque nós temos que tomar uma posição diante de Deus. És quente ou frio? Sabe por quê? Era uma igreja que não necessitava de ajuda. Era uma igreja que tinha um recurso financeiro muito bom. Era uma igreja que materialmente não faltava nada. Temos as melhores cadeiras almofadadas, os melhores equipamentos de som, temos tudo melhor. Tá bom. Não faltava nada a igreja de Laodiceia, uma igreja próspera. Nós bem sabemos que na cidade de Laodiceia era conhecida pelo seu tecido, porque havia uma grande fabricação de tecido, havia uma fabricação de um remédio que era medicinal para cura dos olhos, enfermidade dos olhos, e também pela produção de sandálias. Laodiceia era muito conhecida por esses 3 itens, da qual fazia com que a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, fosse próspera. O interessante é que Jesus, em uma das suas revelações, na sua revelação, da qual ele diz com João, ele diz assim, dessa maneira: louvado seja Deus, não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Desgraçado, pobre, cego e nu. Porque tanto tinha produção de vestido, vestia os outros, mas estava com as vestes sujas, estava nu. Porque a produção das vestes, do tecido, da lã que eles produziam era escura. Só que nós bem sabemos que para nós entrar na Nova Jerusalém, as nossas vestes têm que ser brancas, limpas. Louvado seja Deus. Aí Jesus também diz que na revelação que é cego. Mas espera aí, uma igreja que era próspera, que era rica, que em sua cidade havia uma grande produção de um remédio medicinal que curava a enfermidade dos olhos, mas era cega. Aí me lembra, recorda aquela passagem do Evangelho que diz: quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não tira a trave que está no teu. Mas espera aí, a igreja de Laodiceia, que se enriqueceu, que tinha todos esses recursos, que ajudavam a tratar a cegueira de muitos, espiritualmente estava cega. Olha que interessante. E Jesus está falando, alertando: ei, miserável,
Desgraçado. Uma igreja que tanto produzia sandálias estava andando descalça. Interessante. Olha lá a situação da igreja de Laodiceia. E Jesus diz: ó, tomare que compre do ouro, do meu ouro, provado no fogo. Jesus estava dizendo que a riqueza que eu tenho para oferecer, a riqueza que eu tenho para te dar, é uma riqueza que foi provada, é uma riqueza que foi comprada com sangue, é uma riqueza que foi paga um preço na cruz do Calvário, é uma riqueza que quando eu e você tivermos a oportunidade de entrar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, irmãos, é essa riqueza, esse ouro provado no fogo que Jesus fala com nós na revelação. Porque é uma riqueza que o ferrugem não come, a traça não come, não enferruja nada. Não é que nós vamos deixar aqui que a traça corrói tudo. Não! Jesus estava falando de uma riqueza, de um ouro que já tinha sido provado no fogo. E Jesus vai alertando a igreja de Laodiceia. E João vai escrevendo: louvado seja Deus. Aí Jesus espera e diz assim: ó, eu falei, eu repreendi, porque eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí Jesus me vem logo em seguida com a revelação: ó, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Eu estou aqui, enviei esta campanha neste ponto de pregação porque eu os amo. Aí Jesus disse: ó, mas arrepende-te e sede zeloso. Ainda é tempo. Ainda é tempo de eu e você se arrepender. Ainda é tempo de nós sermos zelosos pela obra, pela palavra do Senhor. Temos que tomar uma posição. Ainda é tempo, irmãos. Porque o interessante é que Jesus, nessa revelação, ele deixa a igreja de Laodiceia por último. A última igreja, a sétima, a última, estava morna. Por quê? Porque a igreja dos últimos dias está ficando morna. Muitas igrejas hoje estão mornas. Não é quente, nem fria. Tanto faz, tanto fez. Não toma uma posição, uma atitude. Não se decide se é frio ou quente. Quer ser morno. Mas nós sabemos e aprendemos através da palavra que a igreja de Laodiceia, Jesus fez uma referência dela ser morna, porque a igreja de Laodiceia não tinha fontes de água. A igreja de Laodiceia, para ter água, ela dependia de outras cidades. Então, pela sua riqueza, eles construíram um aqueduto de água. Aonde esse aqueduto, eles iam em duas cidades. Em uma cidade tinha uma fonte de água fria, e a outra cidade uma fonte de água quente. E eles fizeram esse aqueduto para que a água chegasse até Laodiceia. O interessante é que eles fizeram dois aquedutos, mas eles se encontravam e a água chegava morna em Laodiceia. Não estou entendendo, irmão, eu vou te explicar. Não tem como você beber água de duas fontes. Se você começar a beber água quente ou água fria, se você começar a misturar as duas águas, ela vai ficar morna, você vai sentir mal. Você vai ter ânsia de vômito. Por que, irmão, que você está querendo dizer? Que tem muita gente que está bebendo, misturando água quente com água fria, está misturando o que é quente com o que é frio, e está passando mal.
está ficando morno. Porque eu pego o que é fervoroso, misturo com o que é frio, e a mente vai virando um reboliço. Você já não consegue mais entender. É uma doutrina fria, aí vem uma doutrina quente, aí a doutrina daqui diz isso, a doutrina dali diz aquilo, e você está no meio misturando tudo. Você começa a ficar morno, você começa a desacreditar no Espírito Santo de Deus, você já não tem mais o mesmo fervor pela obra de Deus. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele entregou essa palavra, Ele ainda diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Mesmo diante de todas as falhas, mesmo diante de toda a indecisão da igreja de Laodiceia, mesmo diante de tantas as vezes que nós pensamos, eu vou parar, eu não sei se eu vou para a igreja, se eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu quero compromisso, amanhã eu não quero, hoje eu quero sentir o Espírito Santo, amanhã eu não quero, hoje eu glorifico, amanhã eu não glorifico. Está morno dentro da igreja, mesmo diante de toda essa situação, mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores, que nós temos as nossas fraquezas. Jesus ainda deixou uma palavra para mim e para você. Sabe qual é a palavra? Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Ele deixa para mim e para você, ó. Eu sei que às vezes você se sente fraco, eu sei que às vezes você está cansado, não tem força nem para levantar, mas eu vou falar uma coisa: você está morno, mas eu vou falar uma coisa para você nessa noite: eis que estou à porta e bato. Louvado seja Deus. E se você deixar Ele entrar, a Bíblia diz que Ele diz assim: aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas por que, irmão? Vou te explicar. Porque quando nós recebemos uma visita agradável dentro da nossa casa, nós pegamos a visita e sente-se, fica à vontade. Você quer oferecer algo para a visita de melhor, de bom da sua casa. E naquele tempo não era diferente. Quando eles recebiam uma visita agradável, eles assentavam na mesa, e o dono da casa preparava aquele banquete para aquela visita, porque aquela visita era especial, aquela visita era importante. Então louvado seja o nome do Senhor, porque nessa noite, se eu e você abrir a porta e tratar Ele como uma visita importante, Ele vai sentar à mesa comigo e com você. Glória a Deus. O importante de assentar à mesa de Jesus, sabe qual é o gostoso? Porque vai acontecer como aconteceu com os discípulos que voltaram para a cidade de Emaús, que não reconheceram Jesus, mas quando assentaram na mesa com Jesus, e Jesus pegando o pão, partiu e tendo dado graça. Meu Deus, imagine, meu Jesus, louvado seja Deus, Ele se assentando na mesa conosco, partindo o pão, um pão vivo que desceu do céu, um pão da qual quando a gente comer, a gente jamais vai voltar a ter fome. Aí Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, é maravilhoso. Mas para isso acontecer, eu e você tem que abrir a porta. Se não abrir a porta, irmãos, vai ficar difícil. Abra a porta do teu coração. Eu e você temos que abrir a porta e pedir para Ele entrar e tratar Ele como um convidado especial. Abra a porta, entra Jesus, fica à vontade, a casa é sua, o lar é teu, estamos aqui para te servir, porque quando uma visita chega na tua casa, você vai fazer o quê? Servir a visita. Vai oferecer o que você tem de melhor. Você vai colocar o que você tem de melhor na mesa para a tua visita. É dessa maneira que nós temos que agir. Abrir a porta para Jesus entrar,
e colocar o nosso melhor na mesa para que Jesus venha se saciar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deixa para mim e para você. Esse depois, sabe que legal, que gostoso? É que Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ó, glória a Deus. Uma atitude minha, uma atitude sua. Mas depois, Jesus diz assim, ó: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha aí, louvado seja Deus. Primeiro você vai abrir a porta para ele entrar. Depois você vai ter o privilégio de se assentar com ele no trono. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja Deus. Mesmo diante de toda a situação, Jesus deu uma oportunidade. Deixou um alerta para a igreja de Laodiceia. O mesmo alerta que Jesus deixa para nós nessa noite. Nós não podemos ser morno. Nós temos que tomar uma atitude. Ou nós seremos frio ou quente. Basta eu e você tomar atitude nessa noite. Mas para a gente ser quente, ser fervoroso na presença do Senhor, temos que abrir a porta. Temos que abrir a porta e deixar Ele entrar. Não deixar que dentro da nossa casa habite o ego, a soberba, o orgulho, o eu sou, eu tenho, eu posso, eu mando, eu quero. Não. Nós temos que nos diminuir, descer para que Ele cresça. Temos que abrir a porta para que Ele venha se assentar conosco. Porque assim nós vamos ter esse privilégio que Jesus deixou para a igreja de Laodiceia. Eu e você nessa noite, nós temos a oportunidade de tomar a decisão. Não precisa falar para mim. Guarda no seu coração. Fala você para você mesmo. Qual é a atitude, qual é a decisão, qual é a posição que você vai tomar nessa noite? O que você vai fazer? Jesus está batendo na porta. Qual é a sua atitude? Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Glórias a Deus. Feche os olhos. Imagine agora. Feche os olhos. Só reflita agora. Ó. Tenta imaginar agora. Jesus batendo na tua porta. Aleluia. É Ele. É Ele. Ele. É Ele que teve as mãos furadas, que foi crucificado, que cuspiram na sua face, que esbofetearam, mesmo sendo inocente, teve as mãos furadas, usou uma coroa de espinhos, levou inúmeras chibatadas. É Ele que está agora na tua porta. Ele que pagou um preço que ninguém jamais poderia pagar. Ele que diz a palavra que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do teu filho, eu jamais me esquecerei de ti. É Ele que dá. É Ele que está batendo na porta. Ele está batendo na porta, na minha, na tua porta. Cabe a eu e a você. Você vai abrir ou não vai abrir? Você vai convidar Ele para entrar ou não vai? Você vai deixar Ele dentro da tua casa ou do lado de fora? Você vai receber Ele como um bom convidado, um convidado especial? Ou você vai fechar as portas na cara dele? Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você nessa noite. Glórias a Deus. Continue com os olhos fechados em nome de Jesus.
Continue com os olhos fechados em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, a Tua palavra nessa noite falou com cada um de nós, Papai. Que mesmo diante das nossas fraquezas, Pai, mesmo diante das nossas indecisões, que o Senhor está à porta. Deus eterno e Deus querido, em nome de Jesus, tira de nós todas as barreiras espirituais, Senhor. Barreiras que muitas das vezes nos impedem de chegar mais perto de Ti. Barreiras, Pai, que muitas das vezes, Senhor, nos impede de abrir as portas para o Senhor entrar. Mas Deus eterno e Deus querido, nós aprendemos nessa noite de que o Senhor está à porta, de que o Senhor está batendo na porta. Deus, em nome de Jesus, que nós nessa noite venhamos ter forças para tomar a maior e melhor decisão da nossa vida. Que nós venhamos, Pai, ter sabedoria para abrir a porta para o Senhor entrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira do meio de nós toda indecisão. Tira do meio de nós, Pai, toda a frieza espiritual. Nos dá o dom de discernir, Senhor, para que nós possamos abrir a porta para o Senhor entrar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém. Que você nessa noite, você venha tomar essa decisão e você venha responder para você mesmo. Você não vai abrir a porta para mim. Essa decisão não é para alegrar o presbítero Alain. Não é para mim. Essa decisão é para abrir a porta para aquele que pagou o preço por mim e por você. É para alegrar o céu. Porque a palavra diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Se arrepender de todas as vezes que tivemos a oportunidade de estar na casa do Pai, mas acabamos deixando de estar lá para glorificar o nome do Senhor Jesus, para estar fazendo coisas que desagradaram ao Senhor. Todas as vezes que deixamos a preguiça, o desânimo, a canseira nos tirar da presença do Senhor. Hoje, essa é a noite que nós temos que tomar uma decisão, porque Ele está na porta e bate. Qual é a decisão que eu e você vamos tomar nessa noite? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer neste momento pela presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Quero